Estamos estudando sobre força na fraqueza. Temos olhado para a história de alguns personagens bíblicos que encontraram força em Deus em momentos difíceis. Já estudamos a história de Pedro, de Paulo, de Mefibosete. Já estudamos a história de Jacó. E hoje eu queria olhar para uma personagem bíblica que muito ministra ao meu coração, a mulher Ciro-fenícia. Por isso, se você trouxe Bíblia, abra lá em Mateus, no capítulo 15, no versículo 21 a 28. Mateus, capítulo 15, versículo 21 a 28. Diz assim a palavra do Senhor: Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas da casa de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseje. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Aleluia. Estenda suas mãos assim, em sinal de rendição total a Jesus. Repete assim comigo essa declaração de fé: Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta manhã. Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo que o Senhor tem para a minha vida. Fala comigo agora, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Se eu pudesse dar um título para esse texto, eu chamaria de tratamento de choque. Por vezes, a vida pega pesado com a gente. Por vezes, Deus trata a gente de forma dura, e eu creio que é para tirar o melhor de nós. Eu jogava vôlei quando era mais novo, faz tempo que eu não jogo. Tenho até medo de estourar joelho, tudo, hoje em dia não dá mais. Mas na época que eu treinava, tinha uma época dos treinamentos que eu não suportava, que era o começo da temporada, quando a gente fazia condicionamento físico. Para substituir esse nome por sofrimento. Eu lembro que a gente tinha que dar algumas voltas no Barigui, 3 voltas correndo. E quando chegava na terceira, eu lembro assim, como era difícil terminar. Era uma tortura aquilo. Eu punha os pesos no pé e a gente tinha que pular as arquibancadas e voltar descendo. Sabe, por vezes eu creio que Deus, Ele usa tratamentos duros para despertar em nós uma fé maior. Não dá para romantizar esse texto, não adianta pôr glacê. Jesus se refere àquela mulher com um cachorrinho. Na verdade, se você prestar atenção, há muita dureza por parte de Jesus e dos discípulos na maneira como tratam aquela mulher. Jesus fica em silêncio, os discípulos reclamam dela: tira ela daqui, ela está gritando, está incomodando. Depois, quando Jesus lhe dirige a palavra, ele fala 2 vezes não para ela. A mulher está gritando: meu filho está endemoniada. Jesus diz: eu vim para os filhos da casa de Israel. Se não bastasse, depois dela se prostrar, adorar, ele ainda fala: não é justo tirar do pão da mesa dos filhos e dar aos cachorrinhos. Que Jesus está fazendo? Por que por vezes Deus se
se revela a nós com um tratamento de choque. Sabe, eu creio que se observarmos com cuidado a palavra de Deus, vamos perceber que a Bíblia fala de pessoas que têm pouca fé e de pessoas que têm muita fé. O texto anterior a essa passagem que estamos lendo, Jesus vai se dirigir aos seus discípulos dizendo: homens de pequena fé. Agora, a mulher cirofenícia, uma estrangeira, que os judeus normalmente chamavam os gentios de cães, porque os consideravam imundos, ele vai dizer: mulher, como é grande a sua fé. Sabe, em outras palavras, eu creio que Jesus usa um tratamento de choque para mostrar para aquela mulher, mas também para seus discípulos, que a fé daquela mulher estrangeira, aquela que eles chamavam de cães, era maior que a dos discípulos. Hoje eu creio que Deus vai se revelar aqui, porque Ele quer mostrar que dentro de mim e de vocês existe uma fé maior em nome de Jesus do que vocês podem imaginar. Sabe, hoje eu queria te ajudar a subir alguns degraus. Nós podemos adquirir determinados níveis de fé. Hoje eu queria te convidar, te tomar pelas mãos e te ajudar a subir alguns degraus. Eu creio, Deus vai se revelar através de você. Ele vai elogiar a sua fé. Homem, mulher, grande é a sua fé. Quantos desejam crescer? Quantos desejam subir esses degraus? Você tem certeza? Porque talvez o tratamento de choque vai chegar. Hoje eu queria olhar para alguns testes que esta mulher passou, esse tratamento de choque de Jesus, e queria entender como ela evidenciou uma fé robusta diante desses testes que foi submetida. Eu vou começar essa mensagem hoje de manhã. Se você quiser ouvir a mensagem toda, vem à noite, ou assista o culto da noite. Hoje eu vou falar só a respeito do primeiro teste, agora de manhã. O teste do silêncio de Deus. É muito interessante porque a Bíblia diz que essa mulher vem gritando. A filha dela está endemoniada e sofrendo muito. E ela vem gritando atrás de Jesus: Senhor, faz alguma coisa. Senhor, salva minha filha. Senhor, me responde. E a Bíblia diz no versículo 23 que Jesus não lhe dirige palavra, não lhe responde, fica em silêncio. Sabe, eu creio que a primeira parte do tratamento de choque que essa mulher viveu e que evidenciou a sua fé robusta foi o silêncio de Jesus. Talvez você chegou aqui a essa casa passando por esse momento, o silêncio de Deus. Sabe, talvez você chegou aqui e alguém na sua família, na sua casa está doente, enfermo. E você tem gritado, clamado, pedido a Deus que faça alguma coisa, mas a resposta não vem. Talvez você esteja vivendo essa crise do silêncio de Deus. Ou eu creio que pessoas chegaram aqui hoje e também estão vivendo um momento onde precisam tomar decisões importantes, mas perguntam para Deus, pedem orientação, e parece que existe uma nuvem espessa, a palavra de Deus não chega. Ou então, você tem orado por alguém da sua família há tantos anos, pedindo para que se arrependa, se converta, que haja restauração, reconciliação, mas o tempo vai passando e parece que nada muda, nada acontece. Deus está em silêncio. Sabe, a Bíblia vai nos mostrar que várias autoridades,
na palavra, vários homens e mulheres de Deus passaram por essa crise. Eu gosto da história de Jó. Jó, ele vive algo muito complicado. Ele perde todos os seus filhos num único dia. Depois perde todos os seus bens. Depois sua saúde fica comprometida. E um dia ele está com um caco de vidro coçando assim as feridas, os machucados por causa da doença. E ele vai se dirigir ao Senhor e vai reclamar a respeito desse silêncio. Olha o que diz Jó 30, versículo 20. Clamo a ti e não me respondes. Estou de pé, mas apenas olhas para mim. Ele está sentindo o silêncio de Deus. O mesmo acontece com Abraão. Abraão abandona a sua família, a sua terra, o lugar onde morava, porque Deus lhe dá uma promessa. Promessa de que ele teria muitas terras, muitas posses, teria descendentes. Mas ele vai para o lugar que Deus manda e o tempo vai passando. Ele não adquire propriedades, os filhos não chegam. E agora ele está velho. E um dia ele entra numa barraca. E no seu tempo de oração, ele começa a reclamar a respeito do silêncio de Deus. Em Gênesis 15, a Bíblia vai dizer que ele fala assim: Deus, eu ainda não tenho descendentes. O Damasceno Eliezer é o meu herdeiro, um servo na minha casa. Em outras palavras, aonde o Senhor está? O que aconteceu com as suas palavras, com as suas promessas? Abraão estava vivendo o teste do silêncio de Deus. Muitos crentes piedosos viveram o mesmo. C.S. Lewis escreveu um livro chamado Anatomia da Dor. E nesse livro ele vai contar a história do seu conflito, quando ele perde a sua esposa, Joy, a mulher que ele amava. Ele disse que em determinados momentos ele se dirigia a Deus, e a impressão que ele tinha era que Deus tinha fechado a porta na sua cara. E ele ficava clamando, e então ouvia o barulho da fechadura. Deus estava em silêncio. C.S. Lewis, no seu livro, ele vai dizer assim: por que Deus é tão presente em tempos de prosperidade e parece tão ausente em tempos de angústia? Outro teólogo famoso, Dietrich Bonhoeffer, aquele alemão, pastor, que fez parte da igreja confessante, a igreja que se opôs ao regime nazista de forma contundente. Ele vai parar na cadeia, no campo de concentração, e vendo tudo que se passava ao seu redor. Ele fala do silêncio de Deus. Esta é a pergunta que atormenta o ser humano em tempos de crise. Deus parece silencioso, em face da dor, e isso testa profundamente a fé. Talvez você esteja vivendo a crise do silêncio de Deus, mas eu quero dizer que você está muito bem acompanhado. Se algumas orações ainda não foram respondidas, você está acompanhado por Jó, por Abraão, por C.S. Lewis, por Dietrich Bonhoeffer. Você está muito bem acompanhado. A verdade é que o silêncio de Deus faz parte da caminhada da vida do crente. Essa semana eu passei por essa experiência. Fomos para o hospital, a alegria. Aí houve o coraçãozinho, o neném está no lugar errado. Ficamos no hospital ali esperando a cirurgia para o outro dia. E eu me dirigi ao Senhor, eu orei, eu clamei, eu falei: Deus, o Senhor pode pegar o bebê, tirar da trompa e pôr no útero. Se o Senhor der um sopro, esse neném vai para o lugar certo. Mas eu não ouvi nada. Eu não tive respostas. Quantos aqui já passaram por essa crise? Você já orou por algo e não foi atendido? Você já pediu algo ao Senhor e parece que existe um teto de bronze. Ele não te dirigiu palavra. Mas alguém viveu essa crise, ou só esse pastor aqui, pecador? Ah, obrigado. Hoje eu queria olhar como essa mulher enfrentou o teste do silêncio de Deus. E queria tirar algumas lições que vão te ajudar
a passar por esse teste aprovado. Porque Jesus vai dizer para mim e para você: homem, mulher, grande é a sua fé. Quantos querem passar por esse teste assim? Aleluia! Primeira lição que eu aprendo com esta mulher: para os que têm fé, o silêncio de Deus representa uma espera ativa. Vou repetir. Para os que têm fé, o silêncio de Deus representa uma espera ativa. Vou repetir. Para os que têm fé, repete comigo. O silêncio de Deus representa uma espera ativa. Ao mesmo tempo que aquela mulher espera, porque Jesus está quieto, o que ela faz? Ela grita, ela clama, ela não para de pedir, ela não para de clamar, ela não para de se dirigir ao Senhor. Para os que têm fé, quando Deus está em silêncio, essa é uma espera ativa. Eu gosto do Salmo 40, quando ele diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele está falando de uma espera ativa. A imagem que o Salmo nos propõe é alguém no fundo do poço. E essa pessoa, enquanto espera com paciência, o que ela faz? Ela grita lá, ela clama, ela pede o socorro. Qual que é a conclusão? Versículo seguinte: Ele me tirou de um atoleiro de perdição e colocou os meus pés firmados sobre uma rocha. Os que têm fé, enquanto esperam, clamam. Os que têm fé, enquanto esperam, pedem. Os que têm fé, como aquela mulher, não param de pedir, porque sabem. Sabe, o clamor é uma declaração de fé. Eu clamo porque creio. Ele tem poder para salvar. Eu gosto do exemplo de Davi. O profeta Natan já tinha dado a sentença a respeito do filho que ele teve com Betseba. Primeiro, o menino não iria sobreviver. Mas o que Davi faz? Ele clama. Quem sabe Deus se move com compaixão. Quem sabe Deus vê o meu clamor, o meu pedido, e com misericórdia Ele se move na minha direção. Essa é uma declaração de fé. Deus não muda a sentença. O que Ele faz no dia seguinte? Lava o rosto, veste a roupa, tira a roupa de luto. Ele fez o que podia fazer. Deixa eu te dizer algo. Eu não sei o que vai acontecer. Eu gostaria que a pessoa por quem você está orando, Deus curasse ela. Eu gostaria, sim, que aquilo que você está pedindo acontecesse, mas eu não sei o que vai acontecer. Mas uma coisa me conforta. Quando eu perdi a minha mãe, eu posso dizer para você, tudo que eu podia fazer na presença de Deus por ela, eu fiz. Eu clamei, eu pedi. Eu gosto da história de George Miller. Esse homem de fé, ele escrevia as suas orações. E existem diários com mais de 50 mil orações de George Miller. Para quem não conhece, George Miller, ele foi o precursor dos orfanatos na Inglaterra. Quando as crianças ficavam órfãos naquela época, elas eram colocadas nos manicômios, porque não tinha lugar para elas ficarem. E esse homem, então, começa o primeiro orfanato, e isso se transforma num movimento. Um homem de fé. Existem orações de George Miller nesses diários que se repetem por mais de 50 anos. Ele clamou 50 anos pela mesma coisa. E existem respostas que chegaram apenas depois da sua morte. Olhe para mim, as suas orações, elas não morrem, fiquem tranquilos. As orações, elas não morrem. O teu clamor, ele está lá, diante do Pai. Quantos querem passar aprovados pelo teste do silêncio de Deus? Faça deste tempo uma espera ativa em nome de Jesus. Segunda lição que eu aprendo com essa mulher a respeito do silêncio
de Deus. Para os que têm fé, o silêncio de Deus representa um convite para adoração. Vou repetir. Presta atenção. Você está passando pelo teste do silêncio. Para os que têm fé, o silêncio de Deus é um convite para adoração. Como aquela mulher responde ao silêncio de Jesus? Jesus não lhe dirige palavras, os seus discípulos estão reclamando dela, pedindo para Jesus mandá-la embora. O que ela faz? Ela se prostra, se ajoelha, diz o texto, o adora e continua clamando. E disse à mulher: ajuda-me. Sabe, eu creio que, por vezes, os silêncios de Deus, eles precisam ser interrompidos com a adoração daqueles que reconhecem a soberania e o cuidado de Deus. Aquela mulher era estrangeira, ela não era uma discípula. Ela era chamada de cão, cachorro pelos discípulos. Mas quando Jesus fica quieto, ela não sai batendo o pé dizendo que grosso, que homem preconceituoso. Não, ela se prostra e o adora. Eu gosto da história de Jó. Ele viveu a crise do silêncio de Deus. Quando ele perde os seus filhos, quando ele perde os seus bens, quando ele perde a saúde, ele vai dizer: o Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Jó, capítulo 1, versículo 21. Eu gosto da história de Abacuque. O livro de Abacuque também é chamado de livro das queixas. Ele está reclamando Deus porque tem tanta injustiça na terra. Aí Deus fala: tá bom, eu vou te dar uma resposta. Aí ele manda os babilônios, um exército inimigo julgar o povo. Fala: respondi. Fala: mas eles são piores do que os nossos. Que resposta é essa? Aí ele sobe numa torre de vigia e fica lá orando, pedindo a Deus. Aí Deus só fala assim para ele: faz uma placa bem grande, deixa na rua para quem passa possa ver. O que estava escrito lá na placa? O justo viverá pela fé. E aí, o que ele faz na sequência? Ele faz uma poesia, uma canção de louvor. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na oliveira e o produto dela minta, ainda que não haja ovelhas no aprisco, mantimento no campo, gados no curral, ainda assim eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Sabe, aqueles que passam pelo teste do silêncio de Deus aprovado são aqueles que entendem que esse é um convite para adorá-lo. Um dos momentos que nós vivemos especiais nesse processo de luto do silêncio foi quando as crianças chegaram no hospital e a gente teve que dar a notícia. A Nina estava tão animada, cuidando da mãe, queria fazer tudo para ela, porque ela estava grávida, empolgada com o irmãozinho que ia vir. Aí nós contamos, eles choraram, Beni foi orar pela mamãe, chorou, foi um choro danado nos quartos do hospital. E aí, estava o meu sogro, minha sogra, e de repente a gente puxou uma música, um louvor. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. Este amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Aleluia. Deus é tremendo.
você está passando pelo teste do silêncio de Deus, hoje eu queria te pegar pelas mãos. Vamos subir esse degrau junto. Erga suas mãos assim. Bendiz a tua alma ao Senhor. Comece a exaltá-lo. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é Deus de graça. O Senhor fez os céus e a terra. Eu te adoro. Eu te adoro. Eu quero passar como aquela mulher, o tempo do silêncio, exaltando o teu nome como Jó. Aleluia. 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 Terceira lição que eu aprendo. Com aquela mulher, para os que têm fé, o silêncio de Deus é uma oportunidade para declararmos o senhorio de Jesus, a soberania de Deus. Jesus está em silêncio, mas o que aquela mulher faz? Ela o chama de Senhor. Kyrios. Senhor. Sabe, eu creio que o teste do silêncio é uma oportunidade de declararmos que Deus não perdeu o controle, que Deus não nos abandonou, que Ele não nos deixou, que Ele não perdeu o prumo da história, que Ele sabe o que está fazendo. Jesus está em silêncio, mas eu posso chamá-lo de Senhor. O filho que eu queria não veio, mas eu posso chamá-lo de Senhor. A minha avó está doente, mas eu posso chamá-lo de Senhor. Eu não sei se você me entende. As orações que você faz, elas não foram respondidas, mas Ele continua no controle. Ele não perdeu o prumo da história. Ele é Deus, Senhor de senhores, Reis de reis. Ele é o alfa, o ômega, o início e o fim. A palavra não saiu da nossa boca e Ele já conhece toda. Ele é o Senhor da história. Sabe, eu gosto da história quando os discípulos estão no barquinho e vem uma tempestade, e Jesus está dormindo, e eles enfrentam o que eu chamo a crise do travesseiro de Deus. Sabe, às vezes a gente está vivendo um problema, uma adversidade, o barco está cheio d'água, está vindo onda, está vindo tempestade, e parece que Deus está dormindo. Você já sentiu assim? Deus acorda. E é interessante a maneira como eles acordam Jesus. Eles vão lá, eu creio que chacoalham Jesus, devia estar num sono pesado. Imagina quanta gente ele atendia por dia. Quando ele vai para Tiro e Sidom nesse texto, é porque ele queria se retirar. Ele vai para uma cidade na Fenícia. Ele anda muito, porque ele queria ter um tempo para si. A mulher vem gritando, ele, meu Deus, Jesus não tinha sossego, não tinha paz, ninguém parava de consultá-lo. Ele estava dormindo, na verdade ele está, sabe, quase de uma ressaca espiritual, expulsou demônio. Eu não sei quem já fez isso, mas você fica quebrado. Jesus estava nesse momento, eles vão lá, chamam Jesus, e como é que eles falam com Jesus? Jesus, não te importa que morramos? Muitas vezes, quando as respostas não vêm, quando a tempestade nos assola, quando os problemas batem à nossa porta, e parece que Deus está dormindo, a impressão que temos é que Ele não se importa, se esqueceu. Talvez você esteja vivendo a crise do travesseiro, mas sabe o que acontece na sequência? Jesus desperta, Ele vai para a proa do barco, e então Ele se dirige ao vento, se dirige aos mares, às ondas. Se aquietem. Ele as repreende e a onda para, o vento para. Jesus pode até estar dormindo, mas Ele não deixou de ser Senhor da história. Eu não sei o que você tem passado,
Eu sei o que eu tenho vivido, mas eu te digo, Ele é Senhor, Ele é Senhor e Ele é Senhor, aleluia. Ele é Senhor. Quando os meus filhos ficam doentes, Ele é Senhor. Quando os negócios não vão bem, Ele é Senhor. Quando eu estou chateado, Ele é Senhor, Ele é Senhor, Ele é Senhor. A filha daquela mulher estava endemoniada, sofrendo muito. E ela se prostra. Enquanto Jesus está em silêncio e diz: Tu és Senhor. Aleluia. Mulher, quão grande é a sua fé. Eu gosto do que a palavra de Deus diz em Eclesiastes 11, versículo 5. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem sabe como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não entende as obras de Deus, que faz todas as coisas. Sabe, a palavra crer na língua hebraica significa lançar o peso sobre. Quantos querem passar pelo teste do silêncio de Deus? A única maneira de fazermos isso é descansarmos na soberania do Senhor. Por algum motivo, Ele sabe o que está fazendo. Ele é o Senhor da história. Última lição e vou terminar. Para os que têm fé, o silêncio de Deus é uma preparação para revelações mais profundas da graça e do poder dEle. Vou repetir. Você está vivendo o silêncio de Deus? Escute. Para os que têm fé, o silêncio é uma preparação para coisas maiores. Aquela mulher continua gritando, clamando. Agora Jesus lhe dirige palavra. Palavra dura. Uma vez, duas vezes. Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem do pão destinado aos filhos. Essa mulher, ela me constrange a sua humildade. O Senhor está a preparando para coisas maiores. Marcos capítulo 7. O texto paralelo vai dizer: por que você respondeu assim? Pode voltar para casa. A sua filha está curada. Depois do tempo de espera, os demônios foram embora da sua casa. Depois do tempo de espera, a sua filha foi liberta do sofrimento. Depois do tempo de espera, coisas maiores. Depois do tempo de espera, Jó teve muitos filhos. Depois do tempo de espera, a promessa chegou para Abraão. Depois do tempo de espera, o povo de Israel entrou na terra prometida. Existe um período na história chamado silêncio profético. É o período intertestamentário, entre o fim do Antigo Testamento e o começo do Novo Testamento. Se passam 400 anos. O chamado silêncio profético. Mas depois de 400 anos, o que acontece? O Messias é revelado. Jesus aparece na história. A profecia se cumpre. O Redentor vem. Ei, você está vivendo o tempo do silêncio de Deus? Eu creio. Deus está te preparando para coisas maiores. Jó vê o seu silêncio sendo interrompido quando Deus o chama e começa a revelar sua grandeza para ele. Olha, as feras dos mares, você nem sabe quem elas são, mas eu as tomo com um anzol pelo nariz. E ele começa a falar da sua grandeza e sua majestade. E então Jó vai dizer: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem.
Sabe como eu encaro o meu silêncio? Sabe como eu encaro este tempo? Coisas maiores virão. Deus está me preparando, nos preparando. Coisas maiores vão acontecer. Eu creio. Eu tenho certeza. Louvado seja o teu nome do Senhor. Estamos sendo preparados para revelações mais profundas. Aquela mulher recebe uma revelação mais profunda. Jesus visita a sua filha, ela nem está em casa. Mas os discípulos, Jesus estava os preparando. Qual que é o próximo texto? Eles não tinham fé para viver o que viria na sequência. Abre aí na tua Bíblia, vira uma página. O Monte da Transfiguração. Uma glória maior seria revelada. Eles não entendiam que a fé daquela mulher era maior que a deles. A fé daquela que vocês chamam de cachorrinho trouxe a minha glória para dentro da casa dela. Hoje eu queria, em nome de Jesus, pegar no dímer assim e te ajudar a aumentar o nível de fé. Porque se a tua fé for como daquela mulher, a glória de Deus vai chegar na sua casa. Ela vai chegar no meio dos teus filhos. Ela vai mandar demônios embora. Ela vai trazer um novo tempo. Sabe, eu quero subir essas escadas. Eu quero subir essa montanha como Pedro, Tiago e João. Eu quero ver o rosto dele resplandecendo em glória. Eu quero ouvir a voz do céu dizendo: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Eu quero a visita do meu Senhor. Eu não sei por que está demorando. Eu não sei porque você está sofrendo. Mas um dia nós vamos estar no alto desta montanha juntos. Veremos o rosto de Jesus em glória. Entra no gozo do teu Senhor, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Ele é Deus de glória e majestade. Eu quero subir essa montanha. Eu quero te pegar pelas mãos e te dizer: ei, você vai passar pelo teste do silêncio aprovado, em nome de Jesus. Eu não sei o que Deus falou contigo hoje, mas se neste lugar você está dizendo: Deus, eu quero, como essa mulher passar no teste do silêncio de Jesus e ser aprovado pelo Senhor. Desperta em mim essa fé, essa disposição. Se esse é teu desejo, te pega agora no teu lugar, apresenta as suas causas, as tuas crises, fala: Deus, me ajuda, eu quero te adorar, eu quero reconhecer teu senhorio, quero que essa seja uma espera ativa na minha vida. Eu creio que o Senhor está me preparando para revelações maiores da tua graça e do teu poder. Não acabou, meu irmão, não acabou. Existe uma glória maior. Não acabou. Teu ministério não acabou. Existe uma glória maior. Deus é contigo hoje. Feche seus olhos, ergue as suas mãos. Fique em silêncio assim. Presente o Senhor, o teu coração.
Fale com Ele. Pai querido, eu me junto aos meus irmãos agora. E ao olhar, por exemplo, dessa mulher que o Senhor elogiou a fé, eu quero pedir que o Senhor me dê a graça, que o Senhor nos dê a graça, e o passarmos pela prova do silêncio de Jesus da mesma forma. Que possamos crescer em fé, que o Senhor se agrade de nós, como se agradou daquela mulher. Que o Senhor reconheça, que possamos ouvir o Senhor dizendo para nós: filho, filha, quão grande é a sua fé. Pai, eu quero pedir que eles estão pensando em desistir, pensando em parar, que hoje eles sejam fortalecidos pela Tua graça, que o Teu poder se manifeste, trazendo cura para a alma. Que o Senhor os renove, os abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deixa eu fazer um convite para você que veio aqui hoje. Talvez o silêncio de Deus se estabeleceu na sua vida até aqui, por causa de algo que a Bíblia chama pecado. A Bíblia diz que os nossos pecados nos separam de Deus. Ele quer nos ouvir, mas eles nos separam de Deus. Mas quando reconhecemos que somos pecadores e pedimos a ajuda de Deus, quando reconhecemos o sacrifício de Jesus por nós, então o silêncio é interrompido. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E Deus se revela a nós. Sabe, a Bíblia também diz que nesse momento, quando confessamos Jesus, o Espírito Santo passa a morar na nossa vida. E Ele nos dirige. Talvez você tenha sentido andando sozinho, sem direção, porque lhe falta a presença de Deus. Os teus pecados silenciaram o Senhor. Mas se hoje você disser: eu creio que há poder no sangue de Jesus, eu creio que eu posso ter comunhão com Deus por causa do que Jesus fez, hoje a presença de Deus vai chegar na sua vida. Você vai receber o Espírito Santo no teu coração. Eu nunca tinha ouvido Deus até que me converti. Eu nunca me esqueço da experiência, quando eu ouvi Ele me dizendo: eu te escolhi no ventre da sua mãe, eu te amo e vou te usar para o louvor da minha glória. Ouvir Deus mudou a minha história. Pessoas vão ouvir Deus hoje neste lugar. O poder do pecado vai ser silenciado pelo sangue do Cordeiro, a qual celebraremos daqui a pouco a ceia do Senhor. Hoje, pessoas vão receber a presença do Espírito Santo em suas vidas. Elas jamais serão as mesmas. Você não vai andar sozinho. Você vai ouvir a voz de Deus. Se hoje neste lugar você está dizendo: eu quero conhecer a Jesus, eu quero a direção de Deus para a minha vida, eu quero a presença do Espírito Santo, eu quero ouvir o Senhor falar. Aonde você está, erga a sua mão bem alta. Eu quero orar por você. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus... Tem muita gente com a mão erguida, aleluia. Feche seus olhos, repete essa oração comigo agora. Diga assim: Senhor Jesus, eu hoje entrego a minha vida nas Tuas mãos. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador, mas hoje eu me arrependo. Que a Tua presença, a presença do Teu Espírito more em mim. Que o Senhor dirija os meus passos e que eu possa andar como Jesus andou. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Aleluia.
Você que tomou essa decisão, no final do culto os pastores vão estar aqui na frente. Aí você vem, pede uma oração. A gente faz um café aqui toda semana. Você que está querendo conhecer mais de Deus, terça e sábado, vem nesse café que a gente vai te explicar como você pode continuar conhecendo mais de Deus. Amém? Estou lançando o meu canal no YouTube e queria te convidar para se inscrever toda semana, conteúdo novo, mensagem nova, uma oportunidade de você crescer no conhecimento da palavra de Deus. Se inscreve, participe, que Deus abençoe sua vida.